Vamos seguindo então com as aulas de física. Hoje a gente vai falar de cinemática, né? Então a gente vai focar hoje nas grandezas cinemáticas principais. O objetivo da aula então é a gente conhecer essas grandezas e a gente saber relacioná-las. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cinemática. A cinemática é a parte da dinâmica que tem como objetivo descrever, analisar e estudar o movimento dos corpos sem se preocupar com o que provoca os movimentos. A gente busca, então, através dessa notação, todas essas ferramentas que a gente vai apresentar, desses conceitos que a gente vai apresentar, entender o movimento do corpo, dos corpos, sem buscar saber o que é que provoca eles. Né? Primeira grandeza principal é a posição, certo? Que aqui vai ser representada como um vetor, né, com 3 componentes. Então, a posição ela vai indicar para a gente qual a localização do móvel no espaço tridimensional. E essa posição ela vai ser uma função vetorial dependente do tempo, porque o corpo ele pode estar em várias posições à medida que o tempo for passando. Então, nesse instante eu vou mostrar alguns gráficos, vai ficar mais claro isso. A segunda grandeza é a velocidade, que a velocidade ela nada mais é do que a variação da posição em função do tempo, beleza? Escrita desse jeito é o que a gente define como a velocidade instantânea do corpo, ou seja, qual a velocidade dele em cada instante. Então, para eu descobrir a velocidade do corpo, o que é que eu faço? Eu derivo a posição dela em função do tempo. Então, a gente já viu, né, como é que a gente faz derivadas de vetores. E as derivadas dos vetores, a gente pega cada componente do vetor e deriva em função do tempo. Ó. Então, a derivada de x em função do tempo vai nos dar a componente x da velocidade. A derivada y em relação ao tempo vai nos dar a componente y da velocidade e a componente z da posição, a derivada dela em função do tempo vai nos dar a componente z, certo? Então veja que eu faço essa derivada usando, né, as regras que a gente aprendeu, as propriedades que a gente aprendeu da derivação, e a gente tem assim a velocidade. Sabendo então que a velocidade é a derivada da posição em função do tempo, a gente também pode fazer a relação inversa, né? Obter a posição em relação à velocidade. Se a gente sabe, então, qual a função horária da velocidade e a gente quer saber a posição, basta a gente integrar essa velocidade em função do tempo. Beleza? Porque se a gente tem que a velocidade é a derivada da posição em função do tempo, a gente tem que a posição vai ser a integral da velocidade em relação ao tempo. A posição inicial será aqui a nossa constante de integração. Então, se a gente sabe a função horária da velocidade, né, como a velocidade é dada por função matemática, e a gente sabe a posição inicial do corpo, tem como a gente descobrir a posição em função do tempo. Ok? Como é que a gente faz essa integração? A gente faz parte a parte. A gente faz só a parte em x, usando a componente x e usando a posição inicial em x. Depois a gente faz só a parte em y, usando a velocidade em y e usando a posição inicial em y. E a mesma coisa a gente faz para z. Beleza? Então, as integrais a gente já aprendeu a fazer, né? Como a gente faz as integrais. Então, basta depois aplicar. A outra variável principal que nós temos é a aceleração. A aceleração ela é a variação da velocidade em função do tempo. Né? Então, a gente tem a posição, depois a gente tem a velocidade, que é a variação da posição, e agora a gente tem a aceleração, que é a variação da velocidade. Então, a gente tem aqui a variação da velocidade em função do tempo, que pode ser obtida, de novo, fazendo a derivada da componente x da velocidade em função do tempo. A gente tem, então, a componente x da aceleração, a derivada da componente y da velocidade em função do tempo. A gente tem a aceleração em y. E a mesma coisa a gente faz aqui para z. Certo? Seguindo o mesmo raciocínio, se a aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo, eu posso escrever a velocidade como se fosse a integral da aceleração em função do tempo. Beleza? Então veja, se a aceleração é a derivada da velocidade,
eu posso dizer que a velocidade é a integral da aceleração. Então, se eu sei a aceleração em função do tempo, né? Se eu sei a função horária da aceleração e sei a velocidade inicial, que no caso é a nossa constante de integração, eu posso obter a velocidade facilmente. Como é que eu faço então aqui esse cálculo da velocidade? De novo, faço aqui, ó, velocidade em x vai ser igual que a integral da componente da aceleração em x pelo tempo, mais a componente, né, da velocidade inicial. E eu faço a mesma coisa tanto para y quanto para z. Ok? Então pronto, a gente tem as três grandezas principais aí apresentadas. Sim, a gente tem que a aceleração é a derivada da velocidade, e a velocidade é a derivada da posição, né? A gente tem como relacionar a aceleração direto com a velocidade através de uma segunda derivada. Neste instante eu vou apresentar com mais calma. Então, a posição, a gente tem aqui alguns exemplos, a gente viu a posição no contexto tridimensional, né? No contexto de que o corpo se move variando as suas três posições, ou a localização dele nos três eixos, né? Tanto em x, quanto em y, quanto em z. Mas a gente pode ter os casos unidimensionais, no qual o corpo se move apenas em um eixo, né? Pode ser só o eixo x, pode ser só o eixo y, pode ser só o eixo z. Ele pode também ser um outro eixo que a gente possa definir, certo? Mas aqui eu estou usando os eixos da base coordenada que a gente está utilizando. A gente pode ter também, ó, movimentos bidimensionais, nos quais, né, e tudo se relacionando com o eixo tridimensional, com o espaço tridimensional, né, com os eixos coordenados que a gente está utilizando aqui. Então a gente tem que a posição ela pode ter só componente x e y, ou só componente x e z, ou só componente y e z, né? Ela pode ser o movimento bidimensional dado de várias formas aí. Então, ó, vamos nesse caso aqui. Nesse caso é o seguinte, vamos supor que uma pessoa ficou analisando o movimento de um coelho no estacionamento. Mas aí no estacionamento a pessoa fez assim, ó, a pessoa desenhou um eixo x, desenhou um eixo y e fez o ladrilhamento todinho do espaço. E aí ele ficou olhando o coelho se movimentar aqui. E aí o que foi que ele fez? Ele descobriu que o coelho ele se move seguindo essa função horária aqui, ó. Veja, é um movimento bidimensional, né? Só tem componente x e componente y, lá o componente z é zero, né? E o componente x se move, o componente x varia com o tempo seguindo essa função aqui, ó. Menos 0,31t ao quadrado mais 7,2t mais 28 metros. E o y, né? A componente y, a posição em y, é 0,22t ao quadrado menos 9,1t mais 30 metros. Então, veja, o que ele está querendo dizer aqui, em x, o coelho, se eu estiver aqui olhando só o eixo de x, a posição do coelho em x, ela vai ficar mudando em relação ao tempo, né? Seguindo essa função. E em y, seguindo essa função, certo? Nesse instante aqui, ó, que está aqui mostrado, é um instante 15 segundos. É um instante em que o coelho está nesse ponto aqui. É como se ele tivesse tirado uma foto. Como é que eu posso descobrir, então, qual é a posição do coelho nesse instante? Eu pego essa posição, né, que tem essas funções aqui que são dadas aqui embaixo, e eu substituo. Onde tiver t, eu substituo por 15. Então, basta fazerem as contas aí, ó. Menos 0,31 vezes 15 ao quadrado, mais 7,2 vezes 15, mais 28. Se fizerem essas contas, vocês vão ver que vai dar 66. Já em y, eu vou fazer 0,22 15 ao quadrado, 0,22 vezes 15 ao quadrado, menos 9,1 vezes 15, mais 30. Isso vai dar menos 57. Então, a posição do coelho é 66 na direção de I, veja, ó, ele vem aqui na direção de I é 66, e na direção de J é menos 57.
para cima é positivo, então para baixo, menos 57 aqui. Essa é a posição do coelho. Se eu for representar a posição dele agora, em termos, no formato módulo ângulo, eu calculo o módulo, né, que vai ser o quê? Raiz quadrada de 66 ao quadrado mais 57 ao quadrado, ou seja, vai ser raiz quadrada da soma das componentes, né? Isso vai dar 87,21 metros. Esse é o módulo da posição. Essa é a distância que o coelho está da origem. Então, toda vez que eu precisar calcular qual é a distância que o móvel, né, nesse nosso caso é o coelho, que o móvel está da origem do sistema de coordenadas, basta eu calcular o módulo da posição. Então, o módulo vai ser 8,721 metros e a angulação vai ser o quê? Menos 41 graus. Menos 41 graus. Como é que calcula isso? A gente já viu, né, como é que a gente calcula ângulo de vetores. Né, na aula, pode voltar lá na aula e dar uma olhada. Mas basta a gente perceber de cara que ele está no nosso terceiro quadrante. Então, o ângulo vai ser o quê? Arco tangente de menos 57 dividido por 66. Quando vocês fizerem arco tangente de menos 57 dividido por 66, vai dar menos 41 graus. Beleza? Então, sabendo, né, a função horária da posição, a gente vai conseguir ter várias informações sobre o movimento do corpo. Exemplo aqui mesmo, ó, se a gente agora vai para vários instantes diferentes, a gente vai calculando a posição e vai fazendo vários pontos, a gente cria o que a gente chama de trajetória do móvel. No nosso caso aqui é o coelho, né? Então, quando a gente tem várias posições, a gente tem o que a gente chama de trajetória do móvel. A gente consegue perceber qual foi o caminho que ele percorreu, né? Então, aqui, ó, para 0 segundos é a nossa posição inicial. Como é que eu descubro a posição inicial do móvel? A posição inicial do móvel é obtida quando o tempo foi igual a 0. Então, ó, basta a gente vir aqui, ó, na posição. Antes a gente descobriu como a posição em 15 segundos. Qual a posição em 15 segundos? Agora a gente pode descobrir ela em vários instantes. Em especial no instante 0. A posição no instante 0 é o que a gente chama de posição inicial, né? Então, a gente tem aqui, ó, quando a gente passa o 0, o t ao quadrado vai embora, o t também, né? O termo com t ao quadrado vai embora, o termo com com t vai embora, fica só 28, que é o que está aqui. Se a gente faz isso no y, esse termo vai embora, esse outro termo vai embora, fica só o 30. Então, a posição inicial é 28, 30. Não é bem fácil de a gente identificar, sabendo que quando dá 0 os termos com t vai embora, fica só os termos que não tem t. Então, está aqui em cima, ó, 28, t, 30. Tá vendo? Ó? 28, 30. Prontinho. E aí, para 5 segundos e para 15 segundos a gente já sabe, e 5 segundos, basta a gente substituir do mesmo jeito que substituiu para 15. A gente vai obter 56,25 na direção de I e menos 10 na direção de J, né? Que é o que está aqui, ó. 56 e aqui, ó, menos 10. Então, vejam que eu posso fazer isso para quaisquer instantes, ok? Mas não. Então, aqui, de posse disso, eu posso calcular também a velocidade. Como é que eu calculo a velocidade nesse caso? A velocidade eu vou pegar a posição e vou derivar em função do tempo. Não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, que x é dado dessa forma, y é dado dessa forma. Então, a minha velocidade vai ser o quê? Derivada da posição em função do tempo. Então, vai ser a derivada de x em função do tempo na direção de y, mais a derivada de y em função do tempo na direção de j. A componente x, então, da minha velocidade vai ser a derivada de x em função do tempo, que vai ser com a derivada dessa função. Vamos lá, menos 0,31t ao quadrado. O 2 desce, vai ficar menos 0,62t, né? Porque o 2 baixa para 1, mais 7,2t, baixa só para 7,2. E 28, a derivada de 28 é 0, porque 28 é uma constante. A gente vem aqui agora para o y, ó, componente y, vai ser 0,22t ao quadrado. A derivada disso vai dar 0,44t, menos 9,1t, que vai dar 9,1. E o 30 é 0. Né? A derivada de 30 é 0. Então, quem tiver dúvida, volta lá na aula de derivada e veja lá como é que a gente faz as derivações, que vocês vão ver. Então, dessa forma aqui, a gente já tem, ó,
que a velocidade, a função horária da velocidade é essa daqui, com a componente em x dado desse jeito e a componente y dada dessa forma. Show de bola. Aqui agora a gente tem que, para eu descobrir a velocidade dele no instante 15, o que é que eu faço? Substituo. Onde tiver t, substituo 15. Então vai ser menos 0,62 vezes 15 mais 7,2, que vai dar menos 2,1 na direção de y. E em y vai ser 0,44 vezes 15 menos 9,1, que vai dar menos 2,5 na direção de j. Então essa é a velocidade. Veja o que acontece, ó, que o coelho que estava nessa posição, ele agora tem a sua velocidade indicada aqui, ó. Veja, a velocidade dele é negativa em y, ou seja, está apontando no sentido negativo de x, e é negativa também em j, então está apontando no sentido negativo também. Veja que a gente pode obter, ó, o ângulo que ela faz com o semieixo positivo de x, basta chegar e fazer a conta. Percebe-se logo, né, que ela estaria aqui, ó, no terceiro quadrante, a velocidade estaria no terceiro quadrante. E a velocidade, ela sempre tem a mesma direção, gente, da trajetória. A velocidade instantânea, ela tem sempre a mesma direção da trajetória, certo? É a direção tangente à trajetória, ok? Velocidade instantânea tem sempre a direção tangente à trajetória. E agora falta uma outra grandeza, a gente fazer, que é a grandeza da aceleração. Então, ó, dado agora a velocidade, para a gente descobrir a aceleração, como é que a gente faz? Deriva a velocidade, simples assim. Pega então aqui, ó, a aceleração vai ser a derivada da componente x, a aceleração em x vai ser a derivada da componente x da velocidade. Quando eu derivo isso daqui vai ser muito fácil, porque é menos 0,62t, a derivada disso é só os menos 0,62. E 7,2 é zero a derivada. Então, ó, veja que aqui embaixo vai ficar a mesma coisa, 0,44t menos 9,1. A derivada disso vai ser 0,44. Menos 0,1 vai dar zero a derivada. Então fica desse jeito. Então, ó, a aceleração ela é constante, tanto em x quanto em y. Tá vendo? Tanto em x quanto em y, nesse caso, a aceleração é constante. Não obrigatoriamente precisa ser constante, ela pode variar com o tempo, mas no nosso exemplo, ela acabou sendo constante. Então, em 15 segundos, quanto é que vai ser? Vai ser esse mesmo valor. Menos 0,62 na direção de y, mais 0,44 na direção de j, metros por segundo ao quadrado. Essa daqui é a nossa aceleração, em quaisquer um desses pontos. Beleza? Em qualquer um desses pontos, a aceleração vai ser dada desse jeito. Por quê? Porque ela é constante. Se ela fosse, se aqui, ó, na função horária variasse, né, tivesse algum tempo aqui, cada valor que a gente colocasse diferente de instante, a gente ia ter um valor diferente. Então, a gente tem essa relação, gente. A gente tem a posição, certo? Então, ó, até aqui, eu espero que todo mundo já tenha entendido as três grandezas cinemáticas principais, que é a posição, a velocidade e a aceleração, certo? Essas são as grandezas instantâneas, né, que a gente tem. E a gente pode relacioná-las da seguinte forma. A gente sabe que se eu tenho a posição e eu quero achar a velocidade, eu derivo. Se eu tenho a velocidade e eu quero achar a aceleração, eu derivo de novo. Mas, se eu tenho a aceleração e eu quero saber a velocidade, eu faço o quê? Integro. Se eu tenho a velocidade e eu quero saber a posição, eu integro. Beleza? Então, tem essa dinâmica aqui, ó. A posição eu tenho como principal, a velocidade é a derivada da posição e a aceleração é a derivada da velocidade. Mas como a velocidade é a derivada da posição, a gente pode dizer que a aceleração é a posição derivada duas vezes em função do tempo. Ou a gente fala que é a segunda derivada da posição em função do tempo. Beleza? Então, ó, prestem atenção, porque muitos problemas podem trazer assim, ó, dando a posição em função do tempo, né? Então, se ele dá a posição em função do tempo e ele quer saber a velocidade e a aceleração, basta vocês derivarem. Se você tem a velocidade em função do tempo, sem a velocidade em função do tempo que é dada, para você descobrir a posição, você tem que integrar. Mas para você descobrir a aceleração, você tem que derivar. Se você sem a aceleração que é dada, sem a aceleração é dada, para você descobrir a velocidade, você vai ter que integrar. E para você descobrir a posição, você vai ter que pegar a velocidade que você obteve e você integrar novamente. Ok? Lembrando que toda vez que a gente integra, a gente precisa de uma constante de integração. Quando a gente integra
a velocidade para achar a posição, a gente precisa da posição inicial. Quando a gente integra a aceleração para achar a velocidade, a gente precisa da velocidade inicial. Beleza? Espero que todo mundo tenha entendido a relação entre as três grandezas cinemáticas principais. Bons estudos.